Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Fale aos nossos corações, Pai. Que Cristo seja glorificado aqui. Que as mentes estejam cativas ao Senhor e com os corações abertos para receber a tua mensagem, a tua nobre e poderosa mensagem. E nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho algumas perguntas importantes para te fazer essa noite. A primeira pergunta é: você já pensou em desistir de tudo? Eu tenho uma segunda pergunta. Você já pensou em desistir de tudo porque você está cansado de tantos desafios e tem enfrentado tantos problemas na vida que já não sente mais a alegria de viver? Uma terceira pergunta. Você já pensou em desistir porque chegou a um esgotamento emocional tão grande ao ponto de achar que o mundo inteiro conspira contra você? Quarta pergunta. Você já pensou em desistir de tudo porque os desafios só aumentam e você se vê sem forças para continuar? Se você respondeu alguma dessas perguntas, sim, hoje eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem uma porção de forças para a sua vida, porque a ordem dele é que você continue. A ordem do Senhor para essa noite é: continue. A força necessária para continuar, Jesus vai te entregar essa noite. Você crê nisso? De verdade você crê? Então abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Atos, capítulo 28, versos de 1 a 10. Atos 28, o texto diz o seguinte para a gente: Paulo na ilha de Malta. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Até aqui, amém? Queridos, a biografia do apóstolo Paulo, ela é uma biografia de grandes desafios e conquistas. Quando nós olhamos para o livro de Atos, a partir do capítulo 13, nós percebemos que a vida do Paulo, ela é continuamente uma vida de desafios que ultrapassam os limites da sua força. É impressionante quantas coisas o apóstolo Paulo vive do capítulo 13 em diante. Mas aqui, queridos, a gente consegue perceber que em todas essas situações adversas, Deus estava com o apóstolo Paulo.
E é interessante que em todas as situações era como se Deus colocasse em Paulo forças para ele continuar. Ele passava por uma situação adversa, ele não paralisava. Por quê? Porque Deus vinha e empurrava Paulo, entregava para ele a força necessária para que ele pudesse ir para uma nova fase. E ele chegava numa nova fase, ele não tinha vida fácil. Era um novo desafio e ele recebia de Deus uma carga de forças para ele continuar. A gente consegue perceber muito claramente isso durante a Bíblia, o tempo todo na Bíblia. E esse texto que nós acabamos de ler, o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, ele embarca no navio para ir para a Itália. Só que desde o início, tudo vai acontecendo de uma forma muito enrolada. O navio começa a passar por algumas dificuldades, essa viagem não está sendo uma viagem fácil, só que no fim de tudo o que acontece? Um naufrágio. Eu fico imaginando como que eles saíram desse naufrágio, por quê? Você imagina como que a água era gelada na Europa, naqueles mares europeus. E aí, quando acontece naufrágio, Paulo e esse pessoal que está no navio, eles vão nadando e eles chegam, sabe aonde? Na ilha de Malta. Eles estão perto da ilha de Malta. Quando eles chegam na ilha de Malta, eles são recebidos pelos nativos da ilha de Malta. O povo recebe eles muito bem. Inclusive, o povo faz uma mega fogueira para que eles pudessem se esquentar. Por quê? Água gelada. Um frio terrível. E aí eles são muito bem recebidos pelo povo da ilha de Malta, pelos nativos de lá. Paulo, muito solícito, um servo de verdade, vai ajudar a aumentar o fogo. Então ele pega um pouco de gravetos. Quando ele joga os gravetos, o que acontece? Ele descobre que tem uma víbora na sua mão. E essa víbora acaba picando Paulo. Você sabe o que é uma víbora? É uma cobra extremamente venenosa. Em algumas versões vai dizer que a cobra picou Paulo. Nessa versão que eu li NVI, ela não diz que picou, diz que ela estava enrolada. Mas em outras versões fala que realmente picou. Por que picou? Porque o povo, diz a Bíblia, que quando ele é picado, esse povo começa a olhar para o Paulo e começa a acusar ele e chamar ele de assassino. Depois eu vou explicar por quê, mas eles falaram, olha, esse cara é um assassino, porque não morreu no naufrágio, mas agora foi picado por uma cobra e ele vai morrer. Então o povo fica ali de espectador esperando o Paulo inchar e morrer, porque era isso que acontecia com quem era picado por uma víbora. O povo fica várias horas esperando o Paulo inchar e morrer. Sabe o que acontece com Paulo? Nada. Não acontece nada. Aí o povo que antes estava achando que ele era um assassino, que estava apontando o dedo para ele, agora começa a olhar para ele e fala assim, rapaz, ele é um Deus. Olha que povo volátil. Aí fala, ele é um Deus. E eles começam a querer idolatrar Paulo. Aí vem um homem chamado Públio. Esse homem é o principal da ilha de Malta. Provavelmente é um homem que tinha muitos recursos. Ele convida Paulo e alguns outros homens para que pudesse ir para a casa dele, se hospedar lá. Então Paulo, Lucas, eles vão se hospedar na casa desse homem. Quando eles chegam na casa de Públio, ele descobre que o pai de Públio está doente. Então ele ora por esse homem. Ele ora, impõe as mãos sobre ele e ele é curado. A notícia vai como um rastro de pólvora, porque o povo da ilha de Malta agora sabe, todo mundo sabe, que o apóstolo Paulo ora e as coisas acontecem. Que o apóstolo Paulo é um homem usado por Deus. E o povo então, o que acontece? Esse povo que chamou ele de assassino, que depois falou que ele era um Deus, agora vai todo mundo atrás dele para quê? Para poder receber a cura. E sabe o que aconteceu com eles? Foram curados. O apóstolo Paulo foi orando por cada um e todos eles foram curados. Chegou na hora do Paulo partir, então todo esse povo, que antes tratou ele bem, que depois chamou ele de assassino, que depois chamou ele de Deus, que depois foi curado pela oração dele, agora esse povo leva um monte de mimo necessário para que ele pudesse pegar essas coisas e partir para continuar com a sua missão. E ele foi para Alexandria. Queridos, essa história é uma história muito legal, muito forte, tem muitas lições importantes aqui, e é por isso que eu quero compartilhar ela com vocês hoje, porque tem algumas lições para que a gente entenda que o apóstolo Paulo, ele foi um homem normal como eu e você. Qual foi a diferença? A diferença é que ele realmente abriu mão da sua vida para viver a vida que Jesus queria para ele. Tanto que ele falou, não tem mais minha vida por preciosa. Nós cantamos isso aqui. Porque o que importa para mim é viver aquilo que o Senhor espera que eu viva.
E a gente percebe que o apóstolo Paulo não viveu uma vida fácil. Tem muita gente que pensa que o evangelho é flores, né, e palmas o tempo todo, e não é. E o apóstolo Paulo mostra isso pra gente. Ele passa muitos desafios, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Em cada um dos desafios a gente consegue claramente perceber as mãos do Senhor dando forças para ele continuar. Pastor, como encontrar forças para continuar? Esse é o tema de hoje que eu quero compartilhar com vocês. Como encontrar essa força para continuar? Primeiro, encare os desafios da vida como se fossem pontes para a próxima fase. Se você quer de fato forças para continuar, você precisa encarar os desafios da vida como se eles fossem pontes para que você possa acessar uma nova fase na sua vida. Onde está isso, pastor? Verso 3. Olha comigo aí o verso 3, o que diz. Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Queridos, o apóstolo Paulo, ele chega nesse momento e ele já tem um histórico de coisas que aconteceram com ele. Porque essa víbora aqui foi mais uma coisa que ele passou. Porque a vida do apóstolo Paulo, ela é marcada por perseguições, por açoites, por dores, até naufrágio esse homem viveu. Esse homem teve o dedo na cara o tempo todo. Esse homem foi injustiçado. Esse homem agora é mordido por uma cobra venenosa. Sabe o que acontece? Ele aqui não está acontecendo essas coisas com ele porque ele está em pecado, não. Até porque ele é um dos maiores apóstolos da história, um homem de Deus, um homem santo de Deus. Porque se ele estivesse em desobediência, se ele estivesse vivendo uma vida toda errada, se ele estivesse adulterando, se ele estivesse pecando, mas não, esse homem está a serviço de Deus, ele está obedecendo a Deus, ele está sendo fiel às orientações de Deus. Mas sabe o que acontece? Ele sofre perseguições, ele sofre, dores, ele sofre adversidade e agora ele é picado por uma cobra. Sabe, queridos? O que ele está passando não tem a ver com consequências de decisões erradas. Tem muita gente que acha que as coisas acontecem na vida por conta de erros que nós cometemos no passado. Tem gente que fala assim para mim, pastor, essa semana eu passei uma situação muito difícil, pastor. Eu falei, poxa, que pena. Porque lá em 1980, eu cometi uma coisa. Eu falei, pô, mas 1980? Você cometeu uma coisa em 1980? Porque lá em 1980 eu tive um problema. Tá, mas de lá para cá você se arrependeu? Não me arrependi. De lá para cá você pediu perdão a Deus? Pedi. Você foi tratado nisso? Eu fui, querido. Então para de querer abrir ferida que Deus já cicatrizou. Tem muita gente que fica abrindo feridas que Deus já cicatrizou há muito tempo. Entenda que as dificuldades da vida, os desafios da vida, eles só vão acontecer na nossa vida, pastor, porque a gente fez coisa errada. Não. O apóstolo Paulo aqui, ele está vivendo a serviço do reino. Ele está servindo a Deus, ele está sendo fiel a Deus. Só que quem serve a Deus, quem vive para Deus, não está isento de viver adversidade. Tem muita gente que pensa, eu vou viver com Deus e vou viver uma vida extremamente em paz. Não vai. Não vai. Agora, que é a boa notícia? Ele fala para a gente, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Existe uma promessa de que ele estaria conosco. Agora, querer achar que tudo que a gente vive de ruim é porque a gente está em pecado, queridos, não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. A gente olha para a vida do apóstolo Paulo, ele foi um homem que viveu desafios com uma frequência absurda. O tempo todo esse homem está passando por dificuldade. Agora, qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente não pode passar pela primeira dificuldade. Sabe o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é querer abandonar o propósito que Deus estabeleceu para a gente. É a primeira coisa. Eu conheço gente que qualquer problema fala assim, eu vou entregar a célula, porque a célula é sempre o peso, é sempre o ministério que a pessoa quer entregar. Por quê? Vem o desafio, não adianta, tem muita coisa que é espiritual, foi o que Léo falou aqui. Tem muita coisa que é espiritual. E aí vem um desafio, qual é a primeira coisa que o diabo fala para você? Olha, entrega o seu ministério.
A primeira coisa. Mas o apóstolo Paulo, ele entendia que as adversidades eram pontes de Deus para que ele pudesse acessar uma nova fase. Só vive o extraordinário de Deus quem não desiste nas adversidades. Só vive o extraordinário de Deus quem sabe que mesmo nas dificuldades, mesmo nas dores, mesmo no luto, o Senhor está conosco e Ele tem forças suficientes para nós acessarmos uma nova fase, porque Ele está na fase seguinte, Ele está na fase anterior e Ele está no futuro preparado para mim, para a sua vida. Glórias a Jesus! Mas o nosso problema é que a gente duvida. O nosso problema é que a gente não acredita que as adversidades são a pedagogia de Deus para os crentes. Você imagina um pai que trata o filho só com flores e brinquedo, está formando um filho mimado, um filho que não vai crescer bem, um filho que não vai viver tudo que tem para viver, e Deus é pai, Ele sabe disso. As adversidades, elas não são para nos matar. As adversidades, elas são para nos moldar. A força que você precisa para cada adversidade, o Pai te entrega. O Pai te entrega. Queridos, eu olho para essa história e eu vejo tantos detalhes aqui para a gente. O apóstolo Paulo, ele poderia muito bem, depois dessa picada de cobra, falar: meu Deus, tudo acontece comigo. Eu estou vivendo para o reino, as pessoas querem me matar. Eu estou vivendo para o reino, eu pego um barco, o barco, né? Tem gente que fala, quando Jesus está no barco, o barco nada acontece, né? Porque o pessoal pega aquele texto. Queridos, você acha que Jesus não estava com Paulo, não? Jesus deve ter virado o barco. Ó, chegou a hora de você salvar esse povo em Malta. Tem hora que ele mesmo vira o barco da sua vida. Porque tem gente que, se ele não virar o barco, em vez dele dormir no barco, a pessoa que vai dormir no barco. Deus está acordando um monte de gente hoje falando: eu vou virar teu barco, hein? Se prepare. Se prepare. Eu tenho mais para você. Eu tenho uma ilha de Malta para você mudar. Eu tenho coisas maiores para a sua vida. Eu vou virar seu barco, hein? O apóstolo Paulo, ele quando pega a cobra, a Bíblia diz que ele pega a cobra e joga no fogo. Eu fiquei pensando sobre isso. Sabe o que o apóstolo Paulo poderia ter feito? Ele poderia ter cortado a cabeça da cobra, fazer um chaveiro para ele guardar para sempre na memória isso. Ele poderia pegar a cobra, botar num pote e falar assim: nossa, aqui ó, eu tenho uma prova de que Deus é comigo. Eu tenho uma prova de algo que eu passei, dificuldade, mas Deus me salvou aqui ó. Uma víbora me mordeu, eu não morri. O apóstolo Paulo fez isso? O que o apóstolo Paulo fez? Jogou ela no fogo. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que existem desafios que serão testemunhos na nossa vida para um determinado tempo. Tem gente que fica arrastando testemunho de coisas que aconteceu há tanto tempo, aí fala assim: ah, pastor, é um testemunho para eu lembrar do que Deus fez. Não é não, é porque você continua remoendo no seu coração isso. Não é testemunho nada não, você está tentando se enganar. Você está dizendo é testemunho, não é nada, é porque você não está liberto disso ainda. Você precisa abrir mão disso que você viveu. Existem coisas na vida que é para um determinado tempo, mas Deus faz isso aqui para a gente passar pela ponte, viver uma nova fase, uma nova história. Pare de ficar querendo voltar para as pontes que você já passou. O apóstolo Paulo, ele acaba com tudo, ele joga a cobra no fogo. Porque ele sabia que os desafios da vida dele eram pontes para ele continuar, porque Deus tinha mais para ele. Eu conheci uma pessoa que ela sofreu um luto muito terrível. E aí sabe o que aconteceu? Eu conversei um dia com ela e falei assim: olha, o luto é para um determinado tempo na vida. E não é ser insensível não, porque tem gente que mora no luto. E a gente não pode deixar as pessoas morarem no luto. Isso não é insensibilidade. Isso é pastoreio. A gente precisa falar isso com as pessoas.
Aí tá bom, a pessoa, não. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí é uma frase bonita, né? Jó, pessoa, nossa, você até se sensibiliza. Olha só. Passou um mês, a pessoa faz um culto de ação de graças. Aí chama lá, vamos fazer um culto de ação de graças. Para que o culto? Para agradecer a Deus, porque Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Falei, pô, tá estranho isso aqui. Aí 2 meses que aconteceu o caso, a pessoa está de luto. Aí vamos fazer uma festa. Aí tu chega na casa da pessoa achando que é uma festa de aniversário da criança e tal. Tá lá o nome da pessoa morta e a pessoa tá lá chorando e falando, eu fiz um bolo porque hoje completava 2 meses. Aí tu olha aquilo e fala assim, pô, tem 2 meses, tá recente, isso vai passar. Queridos, passa 1 ano. A pessoa chama o pastor dela para um culto de ação de graças de novo. Aí você fala, pô, a pessoa, cara, foi promovida no trabalho, vai agradecer a Deus, sei lá, alguma coisa. A pessoa faz o culto de ação de graças pro morto. Aí tatua o nome do morto. Aí faz uma parede no quarto com o nome do morto. Aí você fala, ué, é sério isso? É sério isso? Queridos, a pessoa não passa de fase. Aí você fala com a pessoa fala, pô, insensibilidade. Não é. Deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas na vida que é para um determinado tempo. Você precisa enterrar o que precisa ser enterrado. Deus tem uma nova fase. E eu falava, olha, está na hora de você enterrar isso. Deus tem uma nova fase para a sua vida. Deixa eu te falar, tem 15 anos isso e a pessoa continua comemorando o aniversário do morto. A pessoa não passa de fase. Isso é espiritual. Chegou a hora de você viver uma nova fase. Eu sei que dói quando alguém morre, um ente querido. A gente não quer perder ninguém. A gente quer continuar com as pessoas. Mas existe uma fase para chorar. Existe um tempo para sorrir. Existe um tempo para você festejar. Existe um tempo para lamentar. Existe tempo para todas as coisas na vida. E Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você que o tempo que Ele tem para você é para você passar de fase, que a próxima fase vai ser poderosa se você for. Confie no seu Senhor. Confie no seu Senhor. Muitas pessoas estão perdendo as forças, queridos, porque não estão encarando os desafios da vida como ponte. Tem muita gente que está perdendo as forças, sabe por quê? Porque encara os desafios da vida como punição de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus vai te punir por tudo errado que você faz? Você não saía de 2 anos de idade, você já estava morto desde os 2 anos de idade. Porque tem criança de 2 anos que tenta furar o olho do amiguinho assim, ó. A gente fala, que anjinho. Anjinho? Anjinho. 2 anos de idade. Você acha que você passaria dos 2 anos se Deus fosse te punir toda hora? Eu não estou dizendo aqui que Deus é negligente com o pecado, porque Deus não é. Não estou falando isso aqui. Até porque você vai colher aquilo que você planta. A lei da semeadura é clara para todo mundo. Deus não esconde isso de ninguém. Mas se você viver a vida achando que é punido o tempo todo, deixa eu te falar, você vai ser uma pessoa frustrada, amarga, e você nunca vai cumprir os propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida. Chegou a hora de você pedir perdão, se sentir perdoado, bola para frente, vida nova, nova fase, nova ponte, novos desafios, nova história no Senhor. Mas em segundo lugar, como a gente encontra forças para continuar? Busque direto da fonte que é Cristo. Nunca coloque a sua expectativa em pessoas. Vou repetir. Como que eu encontro forças para continuar, pastor? Busque direto da fonte que é Cristo. Quem é a fonte? Quem é a fonte? Nunca coloque sua expectativa em pessoas. Qual o nosso problema? A gente esquece que a fonte é Cristo e coloca a nossa expectativa toda em pessoas. O apóstolo Paulo, no verso 4, ele tinha acabado de sofrer um naufrágio. E aí sabe o que acontece? O povo recebe ele muito bem, cara. Eu fico imaginando como que o Paulo deve ter ficado com o coração nesse momento. Por quê? Ele está chegando de um momento desafiador demais. Ele estava passando uma dificuldade danada no barco. O barco já estava passando por problemas há muito tempo. Só que aí, queridos, ele simplesmente agora, ele chega
onde tinha que chegar, e ele está vivendo um tempo terrível. Por quê? Porque os moradores da ilha recebem ele agora é mordido por uma cobra, e esses mesmos começam a acusá-lo. Olha o que diz o verso 4 para a gente aí. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Olha o que eles estão dizendo. Queridos, Paulo está pegando os gravetos para ajudar o povo. Mesmo tendo sofrido tudo que tinha sofrido até ali, esse homem agora quer servir. Ele quer entregar o seu melhor. Deixa eu te falar, tem dores na vida que você vai viver, tem desafios que você vai viver fazendo coisa certa. Coisa certa. Não adianta você pensar que você só vai passar dificuldade se você fizer a coisa errada. Se você fizer a coisa errada, tem uma coisa que eu preciso te dizer. Você está fazendo do seu jeito. Deus não está nesse negócio. Agora, se você está fazendo o certo e as coisas estão acontecendo, a boa notícia é que Deus está nesse negócio. E Ele é o alívio, Ele é o escape, Ele é a força, Ele é o poder, Ele é o presente. Ele é tudo que precisamos. Mas o apóstolo Paulo está fazendo o que é certo. Mas o povo agora não está preocupado com a saúde dele. Esse mesmo povo que recepciona ele bem, sabe o que acontece agora? Esse povo chama ele de assassino. Queridos, eles não estão preocupados com a saúde de Paulo, pelo contrário, a Bíblia vai dizer para a gente que o povo fica esperando ele inchar e morrer. Você imagina se Paulo colocasse a expectativa dele em homens? O ministério dele estava acabado ali. Porque ele olha para aquele povo, ele ia falar assim: cara, Deus me trouxe até aqui porque eu estou vivendo para Deus de verdade. E essas pessoas agora estão me chamando de assassino. Eu não fiz nada disso. Você não vê em momento nenhum Paulo se justificando. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente se justifica tanto, que a gente se desgasta tanto, de tanto se justificar. Deus está mandando dizer para você que chegou a hora de você calar e você mostrar com a sua própria vida, com a sua nova postura, que você é de verdade. A gente fica querendo se justificar. E aí, queridos, as pessoas chamam de assassino e ficaram de braços cruzados esperando ele inchar e morrer. Ele poderia muito bem falar: essa cambada de miserável, eu vou pegar essa fogueira aqui, eu vou espalhar essa fogueira pela ilha para matar todo mundo. Poderia fazer sim ou não? Se ele agisse com imaturidade, ele certamente teria esse pensamento. Mas sabe qual é o diferencial do apóstolo Paulo? Ele buscava forças na fonte, porque a fonte era suficiente para alimentar ele. A fonte, ela tinha toda a força necessária para que ele pudesse continuar. E quando você coloca a sua expectativa na fonte, que é Cristo, você não se frustra com pessoas. Porque pessoas, elas são limitadas. Elas vão vacilar com a gente. Se um filho muitas vezes faz um negócio errado com a gente, se o cônjuge de vez em quando dá uma resposta atravessada para a gente, você acha que as pessoas não vão fazer? Só que o apóstolo Paulo, ele não fica preso a isso. Por quê? Porque ele sabia que a fonte que tinha forças para ele era Cristo, não eram pessoas. Pastor, por que o povo ficava achando que ele ia morrer? Sabe o que aconteceu? Esse povo nativo de Malta, eles eram muito influenciados pela mitologia grega. E aí existia na mitologia grega uma deusa chamada Dike. Essa deusa, ela era conhecida como a deusa da justiça. Então o que eles acreditavam? Que quando uma pessoa fugia da justiça, né? Quando ela fazia uma coisa errada e ela escapava de algum acidente, alguma coisa, ela certamente era morta na segunda tentativa. Então o que eles pensaram? Esse homem aí, certamente ele era um assassino. Por quê? Ele passou por um naufrágio e não morreu. O naufrágio não foi suficiente para poder matar ele, mas agora a cobra pegou ele, ou seja, a deusa Dike está atuando. Olha que coisa terrível. Só que aí, queridos,
Esse mesmo povo que estava chamando ele de assassino, quando olha para ele e vê que nada aconteceu, agora começa a chamar ele de Deus. E aí você imagina se o Paulo começa a falar assim, não, pode me adorar mesmo. Eu sou mesmo. Fui picado por uma víbora e nada aconteceu comigo. Eu sou o que sou. Imagina. Imagina. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não temos nada de bom para oferecer. Todo elogio que a gente recebe é legal, importante, mas a gente não pode vestir isso como se fosse uma roupa para a gente. Porque aqueles mesmos que elogiam a gente hoje, amanhã criticam. Amanhã vão fazer falso testemunho. Amanhã vão dizer que sempre soube que você era aquilo que você não é. Acontece isso na sua vida? Parabéns. Acontece com todos nós. Mas sabe qual é a diferença de quem é maduro espiritualmente? É que quando essas coisas acontecem, a pessoa não quer largar tudo, não quer matar todo mundo, não odeia todo mundo. As pessoas sabem que a nossa motivação é Cristo e todas as outras são apenas todas as outras coisas. Quem é maduro sabe que a fonte de prazer, a fonte de alegria, a fonte de tudo que precisamos é Jesus. E todas as outras coisas são apenas outras coisas. Agora, sabe o que Paulo faz? O Paulo olha para essas pessoas e ele cura todo mundo. E ele entende que ele é um chamado do Senhor para mudar a realidade. Ele não está preocupado com quem ele está chamando ele de assassino, ele está preocupado em cumprir a missão do Senhor. Se você estiver preocupado com o que estão te chamando e você não se preocupar com o chamado do Senhor para a sua vida, você não pode liderar nada no reino. Você não está preparado para nada. Porque ao longo da Bíblia você percebe que todos aqueles que decidiram viver com Jesus, eles não tiveram vida fácil. Ah, pastor, mas eu vejo fulano na internet de helicóptero. Ei, ele não está servindo a Deus não, porque quem serve a Deus é cruz, é sacrifício, é renúncia, é entrega, é choro. Mas você pode ter certeza que no fim de tudo é prazer, é regozijo, é vida eterna, é a coroa da justiça, é a salvação, é o céu, são as ruas de ouro, são as paredes de pedra preciosa, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sentado no trono, onde nós vamos dizer que Ele é santo, santo, santo é o Senhor. Mas em terceiro lugar, como encontrar forças para continuar? Sabendo que a sua história não para nas adversidades que você enfrenta. Quer ter forças para continuar? Saiba de uma coisa hoje. A sua história não está circunscrita nesse desafio que está passando. Isso vai passar. Isso é mais uma coisa no caminho. O verso 6 vai dizer para a gente: eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Queridos, a Bíblia diz que eles ficaram muito tempo olhando para Paulo. Você imagina você ficar um tempão com um monte de gente te acusando, com um olhar de acusação para você? Mas a Bíblia vai dizer para a gente que a história do apóstolo Paulo não termina aqui. A história do apóstolo Paulo não termina na adversidade que ele está vivendo. Por quê, gente? Porque a adversidade, ela não veio para nos destruir. Ela veio para construir um novo tempo para a gente. Vocês já repararam que a adversidade, ela nos dá maturidade? Vocês já perceberam que tudo que nós passamos de ruim, de desafios na vida, isso ensina alguma coisa para a gente? Nós ficamos mais fortes, mais vigorosos, mais dependentes de Deus, mais inteligentes.
A nossa história não vai parar nas adversidades. Pastor, mas eu estou vivendo um desafio muito grande, eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Ei, querido, tua vida está nas mãos de Deus? Você entregou de verdade sua vida nas mãos de Deus? Então descansa, porque esse desafio, ele está te lapidando, ele está te moldando, ele está preparando uma ponte extraordinária para você acessar a nova fase. Deus tem mais para a sua vida. Continue. Continue. Eu fico imaginando se Pedro tentou a noite toda pescar. E ele falasse assim, olha, nunca mais vou pescar. Tentei pescar, não consegui. Então, ó, não quero saber mais disso não. Isso acabou para mim. Esse desafio foi o ápice para eu largar tudo, para eu acabar com tudo. Jesus chama ele, né? Ele não pensa assim. Ele simplesmente se vê frustrado, como todos nós. Jesus chama ele e fala assim, filho, faz o seguinte, vamos para aquele lugar ali. Senhor, mas eu tentei. Era como se ele dissesse, Senhor, quem tem experiência de pescador aqui sou eu. Eu que sei, né? Quem tem as dores aqui, Senhor, sou eu. O Senhor fala, filho, vem cá, me escuta. Me escuta aqui. Joga ali. Ele fala, por conta da tua palavra, eu vou fazer. Pela tua palavra, eu tentei a noite toda, nada aconteceu, mas porque o Senhor falou, eu vou fazer. E a pesca maravilhosa está lá em Lucas 5, comprovando o poder, a glória, tudo que Deus é. Mostrando que Deus não é homem para mentir, para ficar brincando, para ficar fazendo com que a gente fique só passando momentos de desespero na vida, sofrendo para lá, sofrendo para cá. Ei, tem sofrimento, tem desafio, mas tem uma pesca abundante em seguida. Deus está falando com a gente essa noite. Pedro fala, por conta da tua palavra, eu vou fazer. O que você precisa hoje fazer para poder viver uma pesca extraordinária na sua vida como Pedro viveu? Você sabe. Você sabe o que precisa fazer. Mas em quarto lugar, para a gente concluir aqui. Como encontrar forças para continuar? Encontre forças na certeza de que tudo o que você precisa para continuar, Deus já te entregou. Encontre forças na certeza de que tudo que precisa para você continuar, Deus já te entregou. Versos 9 e 10. Olha o que diz os versos 9 e 10. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Depois de Paulo experimentar todos os desafios, depois de ele mudar a vida de muita gente lá em Malta, sabe o que acontece? O povo começa a trazer coisas para eles. O povo começa a trazer alguns mimos. O povo começa a trazer presentes para eles. A Bíblia diz que tudo que eles precisavam, o povo levou. Sabe por que isso, gente? Você sabe por que acontece isso? Porque Deus, Ele já te entregou tudo que você precisa para continuar. Porque a Bíblia vai dizer que o Paulo, quando ele recebe esses mimos, ele parte e continua com a sua missão. Tudo que você precisa para continuar, Deus já te entregou essa noite aqui. Você toma posse disso? Tudo que você precisa, a força necessária para você não desistir, Deus está te entregando hoje. A visão extraordinária do futuro que você precisa para continuar, Deus já te entregou essa noite. O gás, o combustível que você precisa para dar rumos maiores, para viver passos maiores, Deus já te entregou essa noite. Entenda que muitas vezes você vai viver os maiores milagres da sua vida no meio das adversidades. É muito bom contar testemunho, né? Pastor, eu vivi algo extraordinário, Deus fez um negócio lindo na minha vida. Tudo isso é muito bom contar testemunho. Agora, viver o testemunho é complicado. Por que Deus não mostra pra gente quando nós vamos passar por adversidade? Você sabe por quê? Porque certamente nós pediríamos para que Ele afastasse de nós esse cálice.
Você imagina, se você olha para frente, se o Espírito Santo mostra para você num telão a adversidade futura que você precisa passar, você ia falar assim, eu prefiro não viver isso. Agora, você não é avisado, mas Deus passa junto contigo. Você passa e você testemunha depois, dizendo, Deus estava comigo. Deus permaneceu comigo e Deus vai permanecer sempre comigo, porque é isso que Ele prometeu. Para concluir, eu conheci um rapaz aqui na igreja, que ele teve uma história muito desafiadora. Um dia ele falou assim para mim, pastor, eu vejo as mãos de Deus o tempo todo, na minha história, me entregando tudo que eu precisava para continuar. Eu falei, é mesmo? Mas como é que foi sua vida? Ele falou, pastor, quando eu tinha 2 anos de idade, a minha mãe morreu de câncer no pulmão, de tanto fumar. E aí, pastor, com 2 anos de idade, eu imaginei que meu pai ia cuidar de mim e dos meus irmãos. Porque minha mãe morreu, agora a gente só tem nosso pai. Sabe o que meu pai fez comigo, pastor? Meu pai me vendeu como escravo. E aí eu fui morar numa casa como escravo lá em Minas Gerais, com 2 anos de idade. Pastor, eu fui escravizado até os 9 anos. Até os 9 anos eu fui escravizado. Mas eu conseguia, pastor, sentir o cuidado de Deus na minha vida. Um belo dia, eu fui encontrado pelo meu irmão. Ele falou que o irmão dele pesquisou alguma coisa, ele já estava, não sei, na internet, o irmão dele conseguiu achar ele. Ele me contou, na época eu não lembro muito bem, mas o irmão dele conseguiu encontrar ele lá nessa casa em Minas Gerais. O irmão dele saiu daqui de Caxias, foi lá para resgatar o irmão. Quando chegou lá, ele viu que o irmão dele estava sendo escravizado. Ele pega o irmão dele e ele volta com o irmão dele para Duque de Caxias. Esse rapaz chega aqui em Duque de Caxias, começa a viver a sua adolescência, se perde. Começa a viver coisas terríveis. Mas ele falou que um belo dia, ele está passando aqui na porta, e ele viu a igreja, e ele entra por essas portas, e ele entrega a vida a Jesus, e ele participa do Vida Vitoriosa, e hoje ele fala comigo, pastor, olha, as adversidades que eu passei na vida, eu percebo que elas foram como pontes para que eu pudesse chegar até aqui hoje. Porque eu não tive uma vida fácil, pastor, mas em todos os momentos em que a adversidade apertava, enquanto eu estava chorando, enquanto eu estava passando momentos de dores, pastor, eu sentia a presença de Deus comigo. Eu sentia que Deus estava cuidando de mim. Eu sentia que Deus me dava força para continuar. E eu não parei. E hoje eu estou aqui, vivendo uma nova fase, vivendo uma nova vida, contando esse testemunho, porque o Senhor me deu toda a força que eu precisava para continuar. Será que essa não é a sua história também? Quantas coisas você passou na vida? Quantas dores? Quantos desafios? Quantas noites mal dormidas, chorando, pensando, sem saber o que fazer no futuro, sem saber o que ia acontecer? Deus te trouxe até aqui. Deus cuidou de você. Uma pandemia se foi, nós estamos aqui. Está tudo acontecendo no mundo, nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque o provedor de forças, Ele nos sustentou até aqui. Quem mandou você parar? Quem mandou? Continue. Continue. Continue, porque tem mais. Deus tem mais para sua vida. Continue, porque tem uma nova história para você. Continue, porque tem um alvo para sua vida. Continue, porque Deus tem sonhos para você. Continue, porque os planos de Deus não vão ser frustrados. O diabo não tem esse poder, e nós o repreendemos em nome de Jesus. Continue, continue, continue. Deus vai fazer muito além daquilo que você pensa ou imagina. Deus está conosco e glórias sejam dadas a Ele. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Pastor, hoje eu quero tomar uma decisão na minha vida. Eu quero hoje
viver uma nova história com Jesus. Viver uma nova história com Jesus a partir de hoje. Eu decido continuar hoje. Por isso hoje eu quero fazer uma oração. Eu quero, pastor, entregar minha vida para Jesus hoje e viver com Ele. Eu quero viver uma nova história. O meu passado fica no passado e ele serve de testemunho da glória e do poder de Deus sobre a minha vida. Mas eu quero um novo hoje do Senhor. Eu quero viver uma nova história a partir de hoje. Se você quer viver uma nova história de verdade, eu quero que você repita uma oração comigo no seu coração. Aí onde você está, repita no seu coração assim: Senhor, eu te entrego a minha vida hoje. Obrigado porque o Senhor é a fonte de forças para eu continuar. Obrigado que eu sei que nas maiores adversidades o Senhor está comigo. Obrigado porque o Senhor me ama tanto. E mesmo no meio das adversidades, dos desafios, das dores, do luto, eu sinto a Tua presença, Senhor. Por isso hoje, eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A igreja...